Sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula e aqui eu vou ensinar para vocês um pouquinho da divisão e como realmente começar a sua Nagô, ok? Bom, eu já comecei pelo um borrifador, é muito importante que você tenha um, tanto para sua boneca, porque elas tendem a ter um cabelo muito ressecado, e para algumas clientes também vai ajudar bastante, tá? Na hora de trançar. Bom, para começar a divisão, primeiro você vai ter que desembaraçar totalmente o cabelo, tá bom? Não pode deixar nenhum espaço embaraçado. E aí eu vou começar pegando o pente fino e vou ter sempre o nariz como referência. Então eu vou vir ali do nariz da cliente e vou ir desembaraçando. E aí, vai fazendo esse passo a passo. Eu recomendo sempre que na hora que você for dividir ao meio e você quer realmente dividir, ter uma divisão impecável, muito limpa ao meio, bem retinha, eu recomendo que você sempre coloque a sua cliente sentada de frente para um espelho, porque às vezes você está vendo de um ângulo e quando finaliza fica outro ângulo. Então você acha às vezes que está certo, que está reto, só que aí na hora que você realmente vê, quando você termina de fazer as tranças, não ficou tão reto assim. Então é muito importante você até perguntar para sua cliente também se ela está vendo reto, né? E coloca ela sentada pro espelho. E ela vai conseguir visualizar também, e você também por outros ângulos, tá bom? Essa dica é muito importante, eu fazia muito isso. É uma dica que eu ensino para as minhas alunas a fazerem, porque é um simples detalhe que faz toda a diferença. Após desembaraçar todo o cabelo, eu vou estar passando a pomada modeladora. Não precisa ser muito, é só para baixar um pouco os frizz. Então, vai finalizando com pente também, com a lateral. Assim como eu faço no vídeo. Não tem muito segredo, não precisa exagerar de pomada, vai passando conforme a necessidade do cabelo. E agora, para fazer a nossa divisão, eu vou pegar aí a orelha como ponto. Ou seja, você descendo assim um pente, né, em direção à orelha, você consegue ter um formato, um tamanho de divisão bem legal. É claro que você pode puxar um pouquinho mais para trás também, para ter uma divisão ainda maior, porém eu acredito que esse tamanho é bem padrão. Daí você vai ajeitando a divisão aí, deixando ela bem limpa. E aí você pode passar pomada aí também, tá, pessoal? Você pode passar pomada pouco e aí depois delimitar novamente. Ou seja, faz uma pré-divisão primeiro, passa uma pomada e aí depois novamente delimita. Essa é uma das dicas que eu ensino para as minhas alunas para fazer uma divisão limpa. Primeiro passa o cabo do pente ou palito, como uma pré-divisão, depois sim a pomada e aí de fato depois delimita, divide certinho. Nesse passo a passo você consegue ter uma divisão incrível. Então, meninas, agora iremos iniciar finalmente a trança. Você vai dividir numa pequena mechinha na frente. E dessa mechinha você vai dividi-la, vou desembaraçar primeiro, você vai dividi-la em três partes proporcionais, ok? Divide aí, deixa eu ajeitar aqui minha boneca para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, desse passo a passo aí, você vai dividir, dessa mechinha, né, perdão, você vai dividir em três partes proporcionais, ok? E aí você vai dar umas três trançadas. Tá? É claro que de começo pode parecer um pouquinho complicado, mas vamos lá. O que que você vai começar a fazer? Você vai começar a alimentar. Vou pegar aí auxílio das unhas mesmo, mas você pode utilizar um pente. Vou começar a alimentar pela minha lateral. Olha como que eu faço. É a minha lateral direita, tá? Então eu vou alimentar essa mechinha aí da minha lateral e vou passar ela por debaixo da mechinha do meio. Ou seja, agora aquela mechinha que era do meio já foi para a lateral. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, né? Agora do meu lado esquerdo, vou alimentar a mechinha, vou passar por debaixo da mechinha do meio. E aí já vou dar aquela pressionada para ficar bem firme. Ó, vou pegar a mechinha novamente, da minha direita, né? Lateral, pela lateral, passo por debaixo da mechinha do meio. Sempre passando por debaixo da mechinha do meio, não é por cima, viu? Se for por cima, fica com aspecto de embutida. Mas como nossa é a Nagô, né? Então, olha lá, novamente. Vou alimentar meu lado direito, né? Já tinha alimentado o esquerdo. A mechinha. Virou uma só. Agora, passo por debaixo da do meio. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Alimentei, né? Vou alimentar aí, meu lado esquerdo. Mechinha da lateral.
passo por debaixo da do meio. Pessoal, esse é o passo a passo, basicamente, não tem muito segredo, ok? Vou fazer novamente aí, até finalizar todo, né, esse processo. Alimentei e passo por debaixo da do meio. Você vai fazendo isso até finalizar. Dica importante: tenta alimentar com seus dedos bem rente à raiz, bem próximo à raiz. Por quê? Às vezes, quando você alimenta muito afastado, tende a ficar um pouco frouxa a sua trança, sabe? Mais folgada assim. No meu caso, eu estou alimentando um pouquinho mais afastada mesmo, que é para que vocês consigam visualizar. Mas aí, no caso, você pode treinar bem rente aí à raiz, tá bom? Então é basicamente esse tutorial. Se vocês ainda não pegaram, vamos lá novamente. Vou alimentar aí a minha mechinha da lateral. Vou juntar, né, minha mechinha da lateral com essa que eu acabei de alimentar. Vou passar por debaixo da do meio e vou alimentar o outro lado. É basicamente isso. Eu vou deixar aí o tutorialzinho rolando e daqui a pouco eu volto, né, mostrando como colocar o fio de seda. E essa trança em específico, eu vou trançar ela até o final. Por exemplo, você pode trançar mais um pouco e colocar um elástico, colocar um lastex, etc. Mas eu, no caso, como eu vou passar o fio de seda, eu vou colocar ela até o final, tá? Vou trançar até o final. E agora eu irei começar a fazer o outro lado. Uma dica que eu dou para as minhas alunas, que é muito importante, muito fundamental, é você sempre dar uma torcidinha antes de você começar a trançar, para você ver se os dois lados estão de acordo, estão dos mesmos tamanhos. Então você dá sempre uma torcidinha ali no cabelo, que é tipo uma prévia de como vai ficar. E aí no vídeo tá um pouquinho acelerado, né? Eu vou já passar esse processo aí para vocês conseguirem aprender como colocar o fio de seda. Então vamos lá, para colocar o fio de seda não é difícil, vem comigo que você vai aprender. Primeiro você vai começar cortando a quantidade de fio de seda que você vai utilizar. Você divide ele no meio, né, dá uma dobrada nele e aí deixa bem mais, tá? Não deixa exatamente a medida certinha da trança, deixa sempre alguns centímetros a mais, uma mão a mais, né, uma mão tem cerca de 20 centímetros, por aí. Então, deixa sempre um pouco a mais, caso necessite, né? Porque conforme a gente vai trançando, vocês vão vendo que vai precisar um pouquinho a mais do que o tamanho da trança de fato. Então, você vai utilizar aquela agulha que eu mostrei. Tem essa de plástico, também tem aquela de ferro, que é a famosa agulha de tapeceiro, você encontra na Shopee também. Se você não viu as aulas de materiais, já corre lá e vê para você ter tudo aí certinho. Bom, pessoal, a gente passou o fio aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma trançada. Uma cruzada, na verdade, né? Porque só são dois fios. Então, nós vamos cruzar. Apenas isso, e aí você vai começar a passar o primeiro, tá? Com calma. Passou o primeiro. A diferença é que estarão em sentidos diferentes. Então, eu vou começar passando aí. Esse jogando para a esquerda. E o outro vai vir jogando para a direita. Apenas isso. Para formar aquele aspecto de cruzada. Então, aí no final, eu vou passar a última vez. E vou começar a passar o outro, né? Vou colocar aí o fio na agulha e vou começar a passar o outro no outro sentido. É importante nessa parte para você tentar o máximo que você conseguir ir fazendo aquele aspecto de cruzada, tá? Para deixar bem alinhado
E assim, esse fio, no caso que eu estou usando, ele está muito grosso para essa trança. Então, eu recomendo que se for fazer uma trança assim na Go, mais delicada, tenha um fio de seda mais delicado, mais fino, ok? Esse daí ficou muito grosso, então não fica aquele aspecto tão delicado. Vai ajeitando também, caso não fique aquele aspecto lá de cruzada logo de início, vai ajeitando. Se for preciso, tira e passa novamente, não tem problema. É isso, né? Você está aqui para aprender e quando a gente está aprendendo algo é normal, né? Que não saia como a gente esperava, mas o importante é sempre estar treinando, né? Então, vai passando até formar aquele aspecto mesmo de cruzada. Bom, quando você chega aqui, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a cruzar, tá? Só que um detalhe muito importante dessa parte é que você vai com calma e vai fazendo dessa forma que eu estou fazendo, pegando, tá? O fio e passando, porque se você for de qualquer jeito, muito rápido assim e distante, não vai ficar um aspecto legal quando você terminar. A trança vai começar a meio que entortar. Então, vai com calma, tá? Capriche nos detalhes para que o resultado final fique muito bom, muito excelente. Então, é isso que eu sempre falo para as minhas alunas e vou passar aqui para vocês. Na trança são os resultados, são os detalhes, né? Perdão, são os detalhes que fazem a diferença final. Não adianta fazer de qualquer jeito e depois achar que vai milagre, vai ficar bom. Não, é os detalhes que vai fazer você ter um trabalho excelente aí. E agora, para finalizar, não é difícil também, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Você só vai ter que rodar, vai pegar uma perninha aí do que sobrou. Por isso que é importante deixar sempre maior, né? Vai rodar, vai começar a rodar em volta, tá? Primeiro você vai amarrar, assim como eu fiz, e depois vai começar a rodar. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai dar uma leve pressionada, tá? Assim como eu faço na aula. Dê uma leve pressionada e aí você pode colocar a linguinha. Agora, o lastex. Você usando um elástico de qualidade, elástico linguinha, tá? É assim que eu costumo chamar. Você usando um de qualidade, não vai soltar. Um lastex também de qualidade, não vai soltar. E aí depois você corta, né? Importante também que você sempre utilize uma linguinha de acordo com a cor do cabelo da cliente, do fio também, para que fique em um aspecto delicado. No caso, eu deveria usar uma transparente, né? Se eu não me engano, eu estou usando preta aí, né? Mas relevem. Se você for fazer uma cliente, usa a cor ideal aí do cabelo dela, ok? Eu, antigamente, já cheguei a usar, gente, linguinha branca no cabelo de uma menina que tinha um cabelo preto, então não faça isso. Usem certinho, comprem certinho, né? Porque eu não tinha mesmo, tinha acabado. Então, usem certinho aí, pense sempre na quantidade que vocês vão comprar. Então é isso, basicamente essa foi a aula, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, me dê o seu feedback, é muito importante pra mim, vocês não têm noção. E aí eu vou acelerar um pouquinho, né, mostrando o outro lado pra vocês visualizarem melhor. Mas é isso, deixem aqui abaixo o que você achou dessa aula, qual aula que você gostaria de ter também aqui no mini curso. E é isso, deixa seu feedback.